Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no nosso programa Energia do Bem-Estar. Uma ideia sempre, no nome do programa, é que a gente adquira cada vez bem-estar através da doutrina de amor de Jesus e através do conhecimento da doutrina espírita. E hoje nós temos um tema um pouquinho sensível aqui para a gente conversar, para a gente poder falar, que é uma dor intensa da alma, a perda de um filho. E qual é a visão da doutrina espírita sobre esse tema? E nós temos aqui nossa querida amiga Adriene Ceriza, né, para falar um pouco sobre o tema. Né? Vamos chamar ela, colocar ela aqui no palco com a gente. Seja bem-vinda, Adriene, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. E é um prazer recebê-la aqui. E espero que o pessoal goste, faça perguntas, né, que é um tema que pode trazer muitas dúvidas para as pessoas, né, que perderam o filho, ou a gente nunca sabe se vai passar por essa provação na vida também. Né? Queria que você começasse com as suas palavras iniciais, uma coisa que você pode falar sobre o tema de uma forma geral, assim, para alertar o público para esse tema, e para depois a gente começar o nosso bate-papo. Uma coisa geral que possa dar esperança para as pessoas. Né? Como você mesmo colocou, é um tema bem sensível, né? Porque eu acredito que é uma das maiores dores que nós possamos passar, que é a perda de um filho. Né? No meu caso, eu já passei por essa experiência, né? Durante uma gestação, e depois aí por questões de saúde, já quase, né? Perdi minha filha também. E quando a gente perde, mesmo numa gestação, a gente sabe como que é dolorido, como que é sofrido. E nós estamos aqui hoje para trazer justamente a visão do Espiritismo, né? Que Deus nos enviou, o Espírito de verdade, para nos trazer esclarecimentos. E por meio dos esclarecimentos, do conhecimento sobre a vida futura, a gente tem esse consolo, né? Que a morte não é o fim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Que a gente perde um filho, mas não é o fim. Os laços que a gente cria, os laços de amor, né, são eternos. O vínculo que a gente cria são eternos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, como você disse, esses laços são eternos e a gente, pela doutrina espírita, no livro dos Espíritos, né? Entre outros ensinamentos Kardec, revista Espírita, temos vários casos e nós, como espíritos imortais, reencarnamos normalmente junto nas mesmas famílias. Né? Vamos conservando esses laços, né? Com aqueles que vamos tendo cada vez mais afinidade pelos laços do amor, e aqueles que não estamos tão bem assim, né? Que não desce muito aqui, né? Na garganta, né?
aquelas dificuldades que nós temos, nós vamos aprimorando, aprendendo a se tolerar, aprendendo a ser mais fraterno, né? Então, é a lição que nós temos que aprender com aquele filho, aquela filha, marido, mulher, neto, é um pouquinho mais difícil, a gente vai aprendendo, e a gente está sempre junto, né? É que é duro para nós entender, né, Adriane? É, E a pessoa está distante, a gente não vê mais, não pode abraçar, não pode beijar, a gente a fica saudade, né? Saudade saudade, né? imensa. Mas é por um tempo, não é para sempre, né? E a Uhum. Adriane, e a Adriane fez uns slides aqui para a gente também, para a gente começar o nosso bate-papo. Mas antes disso, deixa eu colocar aqui, a Sandra Souza está dando um alô para a gente aqui, boa noite a todos, né? E o Boa Jô noite, de Sandra. Filho também, o Jô de Filho está dando um alô aqui para a gente também, dando um olá aqui, boa noite também. Né? E outras pessoas que estão nos vendo, que não estão aqui, não colocam às vezes, muitas vezes nada no chat aqui, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, para colocar observações, né? A gente está aqui num debate, né? Não é só meio daqui para lá, não somos donos da verdade, né, Adriano? A gente está É aqui uma para conversa, né? uma conversa para acolher, para dar esperança que a doutrina espírita trouxe para todos os nossos corações. Que todos nós tivemos nossos momentos difíceis e ruins na vida, né? E se não fosse a doutrina espírita, provavelmente a gente tinha caído demais, talvez na revolta, no suicídio, na depressão, no desalento, né? Então, que sirva de exemplo para todos nós, né? Que a vida não acaba, tudo passa, como dizia o Chico, né? Exatamente. Então, vamos lá, Adri? Vamos Vamos começar? lá. Vamos começar aí com palavras do Chico, né? Do livro Evangelho de Chico Xavier, que foi organizado por Carlos Bacelli, né? Chico diz: oro todos os dias pelas mães que perderam filhos, ou pais, né? Que perderam filhos. Deus há de se compadecer de todas elas. Quando elas me procuram, é que verdadeiramente posso sentir a minha insignificância para consolar alguém. Em palavras de Chico, Chico Xavier foi um médium e recebia muitas mensagens, né, de filhos que haviam partido para o plano espiritual, e esses filhos mandavam mensagens para suas mães, né? Chico era um instrumento, e ele mesmo se considerava insignificante para poder consolar, né? Ele era um instrumento. O consolo vinha dos filhos, né, da espiritualidade amiga, que permitia que os filhos viessem trazer as mensagens para suas mães, de que eles estavam bem, né, no plano espiritual, estudando, foram bem acolhidos. E esse é o consolo, né? Porque quando a gente fala de consolo, o consolo não é tirar a dor de uma pessoa, né? Não é tirar a tristeza daquela pessoa, mas sim trazer esperança, porque quando você perde um filho, né? Por vezes você se pergunta, né? As mães ficam, ou pais ficam, por vezes até começam a se revoltar com aquela situação, né? Não entendem. E aí começam as perguntas. Você pode rodar o slide? Eu Sim, trouxe algumas antes para o perguntas. próximo, antes Pode para o falar. próximo, queria fazer um comentário também, né? Ah, sim, sim, pode falar. Você colocou a frase do Chico, né? Ele era insignificante, né? Para consolar, que dirá nós, né? Mas é Oh, interessante que o Chico, através das psicografias dele, né, até aqueles pais mais arredios, descrentes, quando eu recebia a carta do filho com detalhes da vida que só eles sabiam, então era a forma que eles tinham de se identificar e para que os pais tinham a certeza que eles estavam vivos em outra dimensão. Né? Isso que era bonito do Chico, né, Adriano? Que ele conseguia trazer esse consolo, ele mesmo, era difícil falar palavras, né? Mas uma carta escrita pelo próprio filho, com detalhes íntimos da família, né? Aí, né, não tinha quem me desabava, né? Não tinha quem aceitava que era realmente o filho que estava de volta, trazendo uma carta através do Chico. Então, esse trabalho do Chico acho que não tem igual, né? Porque é uma é. dor imensa mesmo perder uma pessoa querida assim, em todo E sentido. O filho, quantos, nossa, cora, quantos corações que ele não acalentou, né? Que pelo intermédio dele, né? Que na verdade são os filhos que vêm trazer o consolo, né? E ele foi esse intermediário, né? Que possibilitou, né? Esse consolo. Acho que
é bem nesse sentido, né, dele se falar que ele era insignificante para consolar alguém, né? Mas o É muito trabalho dele interessante a ajudou questão da muito. humildade, né? E eu fico pensando assim, Chico falou isso e a gente sabe a grandeza, né, do trabalho dele com as mães, né, e com seus filhos. E por vezes a gente se pega no dia a dia, nós querendo consolar alguém, a gente fica tentando consolar alguém, né? Através do conhecimento, quer explicar, quer convencer alguém que ela não precisa daquele sofrimento e tal, mas não é assim que funciona o consolo, né? O consolo é você ouvir o que a pessoa tem para dizer, é validar o que ela está sentindo. Então, a gente tem que também se colocar nesse ser humildes, né? Para poder ouvir o outro, né? O que está sofrendo. E validar o sentimento do outro, não desprezar, né? É Às isso vezes aí. cada um sente de uma forma, né, Adriano? Tem gente que sente de uma Isso, forma muito mais intensa do que o outro. Outras vezes conforma exatamente. mais rapidamente, e o outro nem tanto, né? E eu acho que esse Uhum. trabalho do Chico, antes da gente passar para o próximo, a gente não sabe se o Chico não tivesse feito esse trabalho, quantos pais e mães talvez não tivessem se suicidado, né? Como a gente sabe de casos que perderam o filho, a pessoa chegou ao suicídio, né? E quantas pessoas teriam estado em depressão, em revolta contra Deus, deixaram de acreditar em tudo, como a gente conhece casos assim também, né? Então, esse trabalho do Chico, acho que foi realmente, a gente que não tem ideia da dimensão que ele pode ter alcançado para consolar esses corações desses pais que perderam o filho, né? E Chico não consolou só aqueles pais que receberam as mensagens, né? Porque com certeza outros pais que perderam seus filhos ou que ainda vão perder os seus filhos por meio daquelas mensagens também vai consolar esses corações, né? É bem grandiosa a missão dele aqui com a gente. Vamos para o próximo? Vamos. Antes só deixa eu dar um alôzinho, que a Sônia Stuck chegou aqui com a gente também, sempre está aqui, uma companheira do nosso programa, Olá, está sempre Sônia. aqui, trocando, dando boa noite para a gente. Seja bem-vinda, Sônia Stuck. Beijão para você, para a família. Então vamos lá. Boa noite, Sônia. Quando a mãe perde um filho, a gente escuta muito, né? Ah, mas eu estou sendo punido, uma mãe ou um pai, né? Eu estou sendo punido, eu fiz alguma coisa, Deus está me punindo. Por que isso está acontecendo comigo? Aí se eu tivesse feito alguma coisa diferente, né? E se eu tivesse rezado mais? Será que meu filho estaria aqui comigo? Mas por que foi o meu filho? Como é que eu vou fazer para viver sem ele, né? E como que eu posso honrar a memória do meu filho? São questões assim muito profundas e que o espiritismo, a doutrina espírita, ele traz as informações para a gente, né? Quando uma pessoa morre, não é porque Deus está punindo, né? Um filho morre, não é porque Deus está punindo ninguém, porque Deus, ele é soberanamente bom e justo, né? Então, a doutrina traz informações, né, que acabam nos consolando. Por exemplo, se eu tivesse rezado mais, né, a reza, a oração, ela é muito importante. Ela é muito importante, principalmente para fazer com que a gente tenha o conforto, tenha todo o auxílio da espiritualidade amiga junto a nós quando a gente passa por uma situação dessa. Mas nós sabemos que existe a programação. Quando a gente reencarna, né? Porque nós somos espíritos imortais, com várias vidas. E quando a gente reencarna, a gente já vem com uma programação. O tempo que a gente vai permanecer aqui na Terra, o trabalho que a gente precisa fazer aqui na Terra para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, né? Então, não é o fato de você ter rezado mais ou menos que vai fazer com que seu filho viva mais ou não. Porque nós temos a nossa programação aqui na Terra, né? E se eu tivesse feito algo diferente, a mesma coisa, né? Quando chega o momento da nossa partida, porque a morte nada mais é do que uma viagem, né? A gente tem o desenlace do nosso corpo físico e parte para o mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira morada, né?
onde é o nosso... É lá que é o reino mesmo de Deus, né? O reino espiritual, né? E a gente vê muitas mães, às vezes, com essa angústia, e o Espiritismo, ele traz essa resposta para essas questões. Tem muitas crenças que pensam assim, quando um filho falece, né, morre quando é criança, porque é responsabilidade da mãe. A mãe fez alguma coisa e está sendo punida porque o filho morreu. Não, não existe punição. Deus não pune ninguém. Deus é amor. E Deus é pura bondade. Ele não faria isso de forma alguma com ninguém. Tá? E como eu vou viver... Oi, pode falar, Davis. Eu só falar uma coisa, a gente tem a mania, né, como você está falando aí, Deus não pune ninguém. A gente tem a mania que a gente traz de diversas encarnações, tantas vezes a gente teve em outras religiões que pregam isso, né, a punição. Então a gente ainda traz um resquício dentro da nossa alma que qualquer coisa de mal que acontece é punição de Deus. Né? Na realidade, são consequências dos nossos diversos atos dessas e outras vidas. Né? Mas Deus não pune ninguém. Né? A gente tem esse ranço para tirar do nosso coração ainda. Né? Coloca características humanas em Deus. Né? A gente está longe de conhecer o que é Deus quando a gente faz isso. Né? É mais isso que eu queria comentar. Desculpa. É verdade. E tem até uma coisa que eu penso muito, né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho que pedir perdão a Deus, eu fiz alguma coisa, eu tenho que pedir... Você não precisa nem pedir perdão a Deus, ele te ama tanto que ele não fica magoado se você errar, ele não vai ficar chateado. Não precisa nem pedir perdão, porque o amor dele é tão grande, né? Que não tem essa questão do perdão, né? A gente precisa pedir perdão pra gente mesmo, né? Pelos nossos erros, pedir perdão para o nosso próximo, mas para Deus não. Então, assim, porque para ele te punir seria porque ele ficou chateado, né? Ficou com raiva. Não, Deus não fica com raiva, Deus não fica chateado, Deus é puro amor, né? Então, isso é uma questão que a gente realmente traz aí das nossas vidas, né? Anteriores aí, essa crença, né? Mas a gente está aqui hoje para estudar, né? Por isso que o estudo tem que ser constante, né? Para a gente ir aprimorando, conhecendo cada vez mais, né, as questões do espírito, cada vez mais as leis de Deus, né, a lei de amor, a lei de progresso, né? Porque isso tudo tem a ver com a lei do progresso, né? A gente reencarna, a gente passa por todos os aprendizados, a morte de um filho é uma dor imensa e é um baita aprendizado, né? Um baita aprendizado. Eu lembrei agora, eu estava vendo um vídeo da Cissa Guimarães, né? Que ela perdeu o filho dela, né, com 18 anos, né, num acidente. E ela falou assim, eu não superei, né, a morte do meu filho e eu não vou superar, né, mas ela está aprendendo a viver, né, com a ausência do filho, né, que é justamente essa questão, como eu vou viver sem meu filho? É uma luta diária, né, você acordar, faça a sua prece, né? O seu filho não acabou, não é o fim. Ele continua existindo, ele continua com um laço, né, de filho, e ele recebe as suas emanações, ele recebe as suas energias, né? E eu achei muito interessante porque ela fala, né, que ela fala assim, eu nunca vou ser 100% feliz, mas eu estou lutando para ser 70% feliz. Porque ela tem outros filhos também, né? E eu achei muito interessante que ela falou assim que se isso não tivesse acontecido na vida dela, ela não seria a pessoa que ela é hoje, porque a morte do filho fez com que ela se transformasse numa outra mulher, que ela buscasse outros conhecimentos, e ela se transformou, né? Ela cresceu e com a questão da aceitação, né? A partir do momento que você aceita, você sabe que seu filho está vivo, mas ele está numa outra dimensão, num outro plano. E eu achei muito bonito assim o depoimento que ela deu, né? Ela falou que ela acolheu o sofrimento e esse acolhimento do sofrimento fez com que ela crescesse, né? Você quer falar mais alguma coisa? A gente às vezes vê o sofrimento como uma punição, como você estava falando agora há pouco, uma punição de Deus. Mas o sofrimento são coisas de uma vida, de um planeta que nós vivemos aí, de expiação e provas. Né?
Então, o sofrimento é uma coisa que é natural a gente passar. O importante é o que a gente faz com isso, né? Como é que a gente lida com isso para superar essa provação. Então, como é que a gente Eu, lida com isso? Aí é de cada um suporta mais ou menos de acordo com o seu temperamento, seu interior, né? Aí é de cada um, mas a gente tem que batalhar para superar, né? é uma questão aqui que eu lembrei, que eu fui olhar, eu pesquisei, no relatório da ONU fala sobre a mortalidade infantil, né? Até os 5 anos, do 0 aos 5 anos. E aquela pergunta ali, por que meu filho, né? E tem um dado chocante, em 2022, foi o ano que eu peguei a informação, a cada 6 segundos morre uma criança no mundo, de 0 a 5 anos. E aí você choca, né? Muito alto. Mas é uma situação que está melhorando. Então, diz que assim, já 50% de melhora nesse índice. Então, as crianças estão. Os pais estão ficando mais com seus filhos, vamos dizer assim, né? Porque até os 5 anos está diminuindo essa taxa. Então, por conta de questão de saúde, vacinação, as crianças estão sobrevivendo mais. Eu achei muito interessante. Mas é um dado chocante, né? A cada 6 segundos morre uma criança no mundo, né? Isso é chocante. Aí quando a gente pensa, por que meu filho, né? Então, assim, não é só o meu filho, o seu filho, né? Isso faz parte, né? De um programa maior, né? Isso eu acho bem interessante também. Porque às vezes a gente está no nosso mundinho, a gente acha que foi só com a gente, né? Imagina quantos pais e quantas mães que não passam e a cada 6 segundos por esse sofrimento, né? E assim, eu espero que eles estejam sendo acolhidos na sua dor, né? Beleza. E essa parte também, como o pessoal fala, por que isso está acontecendo comigo, né? Acho que não é só a perda do filho, é de tudo, né? Que a gente às vezes reclama disso. Por que está acontecendo comigo? Então, aí, às vezes, a situação não é de agora, né? É de coisas de outras vidas também. Às vezes é uma consequência daquilo que foi programado na própria vida, né? Acontecimentos desse naipe, assim, normalmente são coisas programadas, né? Eu tive um primo que morreu quando era um ano mais velho que eu, então, uns quase 10 anos atrás, morreu com 55 anos, um infarto fulminante. Então ele era um esteio da família, né? Estava bem de vida, graças a Deus. Tem um filho especial, né? E uma filha normal e um filho especial, né? Então a filha dele estudou para contabilidade, também, etc e tal. E ele morreu num momento que parece que estava tudo em ordem na família, né? E eu falei, poxa, a gente pensa assim, poxa, mas na hora que ele podia aproveitar a vida que estava tudo em ordem, né? Ele foi embora, né? E depois de muito tempo, o plano hospital veio falar, né, que apesar de ser um infarto fulminante, uma coisa repentina, era programado para ele desencarnar com essa idade, né? Ele fez o que ele precisou e o resto era com a família. Então agora o resto é a vivência, a aprovação que a família tem que passar. E a gente fala, nossa, ele tinha um filho especial também. E ele que conseguia assim, dominar o filho, fazer companhia para ele, que ele era grande, né? Forte. Então a gente pensa nessas questões, né? O plano espiritual falou, não, ele foi no tempo certo, ele fez o que ele tinha que fazer, ele se programou para isso, foi. Então toda morte, desde que não seja suicídio, né, pelas vias do suicídio, ou pela um abuso, né, a gente abusou, estava 200 por hora no carro e bateu e morreu, né, desde que não sejam as situações em que a gente abusou, se arriscou, normalmente é uma coisa que já está programada, né, no hospital. Então a gente já sabe disso, o espírito já sabe que ele vai vir aquele tanto e vai voltar para o plano espiritual, né? E quem fica, muitas vezes, tem que passar por um aprendizado, né? É duro, mas é um aprendizado. Como você falou isso, da Cissa Guimarães, né? Ela se transformou como pessoa devido a isso. É duro, né? Ninguém quer passar por isso. Mas as pessoas se transformam realmente, né? Se transformam e se melhoram muito mais rapidamente. Porque a vida dá um choque na gente, né? E nessa situação e outras situações, mas o assunto aqui, como é perda de filhos, né? É um choque muito grande, né? Realmente não tem, acho que quem não se transforme por isso.
O problema é a gente não se transformar para pior, né? E sim para melhor. Né? Aí a fé no Criador, a fé no plano espiritual, a certeza que a providência divina permitiu isso porque tem algum motivo, que a gente às vezes não consegue compreender, né? Que a gente, essas frases que você colocou aí, né? Porque meu filho, né? Aí se eu tivesse, será que eu fiz alguma coisa errada? Então a pessoa fica buscando culpa, mas não tem, uma programação da providência divina, um planejamento, que tem uma razão de ser, que a gente não compreende no momento, talvez só quando desencarnar vamos compreender. Né? E só complementando, né, isso que você falou, né, que a gente também sabe, né, nós espíritas sabemos que os filhos nos são encaminhados por Deus, né, para que a gente possa educá-los, por vezes resgatar alguma coisa do passado, né, mas principalmente para auxiliá-los no desenvolvimento, né, para eles serem homens e mulheres de bem. Mas os filhos, eles são gerados, né, na matéria, o corpo físico, né? Mas o espírito é criação divina, né? Então, assim, o filho que a gente recebe aqui na Terra para amar, educar, ele é filho de Deus, né? Então, assim, quem, quem Deus seria assim a melhor pessoa do mundo para estar com os nossos filhos, né? Que são filhos dele. Ele simplesmente nos entregou, confiou, né, os filhos dele a nós para que a gente possa ajudar nesse desenvolvimento, né? Então, quando um filho nosso morre, isso ficou muito forte para mim quando eu quase perdi minha filha. Ficou muito forte para mim que eu falei assim: Senhor, está em tuas mãos. Ela é tua filha, né? Então, assim, eu meio que falei assim, cuida dela, né? É tua filha, né? A filha que me foi concedida para auxiliar no desenvolvimento, mas ela é filha de Deus, né? Os nossos filhos são, primeiro, filhos de Deus, né? E são seres imortais, são seres individuais, né? Eles têm individualidade, com histórias de vidas passadas, muitas vezes entrelaçadas com as nossas, né? Mas, assim, é Deus, né? Está nas mãos dele. E melhor pessoa, vou falar assim, melhor pessoa de Deus, né? Deus não é uma pessoa, mas melhor pessoa, né? Para a gente entregar o nosso filho é Deus, né? Na maior confiança do mundo, né? E aí a questão da importância da fé. A fé em Deus, que Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Criador, todos somos filhos dele. Ele é soberanamente justo, soberanamente bom. Então, assim, ele vai cuidar de todos os filhos dele, né? Da melhor forma possível. Ele não desampara ninguém, né? Ninguém fica desamparado, né? Por vezes a gente fala assim, que você falou que às vezes tem filhos que podem abreviar a própria vida, né? Ou qualquer questão que seja, pode abreviar. Eles também não vão ficar desamparados de forma alguma, né? Esse também, eu acredito que é um consolo. Você abreviou a sua vida, tudo bem, não tem problema. Você depois volta de novo, né? Você tem uma outra oportunidade, reencarna mais uma vez. Deus, ele dá essa oportunidade, né? Deus é amor, né? Então, assim, a partir desse momento, dessa fé, do conhecimento que a gente tem da vida futura, da vida espiritual, é um grande consolo, né? Eu acho aquele abraço, assim, caloroso, olha, tá doendo, né? Mas foi o que você falou, vai passar, né? Daqui a pouco você vai se reencontrar com teu filho, né? Vai poder abraçar teu filho, porque a gente tá junto. Muitas vezes a gente pode até em sonhos, enquanto a gente dorme, se reencontrar, conversar, ou não, né? Mas no momento a gente vai se encontrar, né? Os pais e filhos vão se encontrar para se abraçar, né? Matar a saudade. Você colocou uma coisa muito legal, né, Adriana? Até no jeito que a gente fala, é o meu filho, minha filha, né? Não é nosso, né? A gente deu o corpo material, mas é de Deus mesmo, né? Então a gente esquece disso, né? Eles não são nossos. Exatamente. Né? Eu lembro que Jesus falou, né? Se nós somos pessoas ruins, né?
pais e mães aí que não são tão perfeitos, vamos dizer assim, né? E damos coisas boas para os nossos filhos, né? Que dirá o Pai Criador, né? Que é muito melhor que nós. Ele não vai dar coisas melhores ainda para o nosso filho. Então a gente fica, né? A gente não confia, né? Na providência divina. A gente acha que É, nós somos melhor que Deus para cuidar, né? isso. É uma forma errada da gente pensar, né? Indiretamente a gente pensa assim, né? Nós somos melhor que Deus para cuidar. E mesmo no caso do suicídio, que a gente falou, né? É uma situação difícil, dentro do outro espírito a gente sabe que não é correto, não é certo, né? Mas como você disse, ele vai ser amparado. E uma vez, né? Uma amiga, uma mentora nossa, quando começamos a Mocidade Espírita, do Centro Espírita, o Obreiro do Senhor aqui de São Paulo, né? Ela falou uma coisa assim, né? Que assim serve de consolo, né, para os nossos corações. Quem cuida, né, desse tipo de trabalho, de resgatar e amparar, né, diretamente, esse trabalho foi criado diretamente por Maria de Nazaré, que começou com Judas Iscariotes, né, ela buscando, como eu dizia no livro, o filho dela que estava faltando, dos 12. Né, e ela foi buscar ele na região que ele estava. E ela criou esse trabalho. Então, olha só, o carinho e o afeto que esses espíritos são envolvidos, né, diretamente por Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Tem mãe mais carinhosa que a mãe de Jesus, mais evoluída que a mãe de Jesus, que é um ser muito iluminado, né? Então, mesmo as pessoas que tiveram problemas com os filhos, né, tem essa voz de consolo, né? Eles estão sendo cuidados diretamente pelas equipes monitoradas por Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E só colocar essa informação lá. E Quem aí, como falou você essa falou, informação foi a Rosária, só para lembrar uma Rosária, do Centro Espírita Obreiro do Senhor. Um beijo, sempre estou aprendendo muito com ela. e, e é uma coisa muito interessante que eu lembrei de uma história, né? Que teve uma mãe que tinha perdido um filho, né? O filho tinha abreviado a vida dele aqui na Terra, e ela, muito angustiada, foi até o Chico para obter alguma mensagem do filho, chegou cedo, não sei se você conhece já essa história, diz que ela chegou e ela pegou o primeiro número, ela chegou bem cedo e pegou o primeiro número para falar com o Chico. E ficou lá na fila e tudo, aí mais tarde chegou uma mãe que tinha perdido 2 ou 3 filhos, não sei, num acidente de carro. Aí ela ficou tão envergonhada, porque ela falou assim, ela perdeu num acidente, né? E eu perdi porque o meu filho decidiu abreviar, né, a vida dele. Aí ela cedeu aquela ficha para aquela mãe receber a mensagem do Chico e foi pro hotel. E até aquela questão dela não se sentir tão merecedora, né, de receber a mensagem. E ela cedeu a vaga dela para outra mãe que tinha perdido Um ato um nobre, né, também acidente. dela. Né? Oi? Foi um ato nobre da parte dela também, né? Isso. E sim. E ela foi pro Ela hotel. sofrendo também. E ela foi pro hotel e já, né, entreguei, acabou, né? Não vou falar com o Chico. E aí diz quando foi mais tarde, bateram na porta lá do quarto dela, falando que o Chico tinha mandado chamar ela, né? E aí quando ela foi receber a mensagem, né, eu não sei, não lembro direito se foi o Chico ou se foi o filho que falou, né, que ele tinha sido chamado e tinha sido dada a oportunidade dele escrever uma mensagem para a mãe, justamente por conta do ato nobre dela ter cedido, ela ter tido a consciência e ter cedido para outra mãe o lugar que ela tinha ficado ali horas esperando, né? Então, assim, todas as mães e pais, né, independente de como foi a perda do filho, têm esse merecimento, né? E depende muito de como que a gente vai reagir, né, com isso, né? Se a gente vai ficar resignado, não é fácil, como a própria Cissa falou, né? Não tem como superar, é uma dor que fica, é uma dor que não passa, né? Mas a gente vai seguindo a vida, é um aprendizado, né? Isso é bem, bem interessante. Vamos em frente, no próximo slide. Pode ir. Vamos lá. Aí ficou meio, perdeu a configuração, mas não tem problema não. Eu trouxe aqui os principais pontos. Oi? Encavalou, um em Encavalou, cima né? do outro. Mas não tem problema.
São questões que eu trouxe, pontos da doutrina, né, que alguns a gente já citou aqui, né? Deus, soberanamente justo e bom, né? A questão do universo, né? Que no universo a gente tem dois elementos. A gente tem um elemento espiritual e tem o princípio material. E nós temos essas duas naturezas, né? Nós somos espírito e somos matéria, enquanto estamos aqui reencarnados, né? Enquanto temos, inclusive, o nosso perispírito, né? Que molda o nosso espírito e que faz esse laço com o nosso corpo aqui na Terra, né? Quando a gente morre, existe esse desenlace, né? O laço que prende o nosso espírito com o nosso perispírito do nosso corpo, ele é desfeito e a gente vai para o mundo espiritual, onde a gente é acolhido. Agora, uma coisa muito importante, a gente fala assim, onde a gente é acolhido, mas depende muito também do nosso livre-arbítrio, né? Que a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, quando a gente chega no mundo espiritual, ninguém vai te forçar a receber o tratamento, ninguém vai te forçar a fazer uma prece, não, tudo tem o seu respeito, né? Você chega no mundo espiritual, tem o seu livre-arbítrio, você pode solicitar o amparo, aceitar o amparo, a ajuda dos irmãos que estão na espiritualidade ou não, né? O mais tranquilo, obviamente, é aceitar essa ajuda, né? Quando a gente chega no plano espiritual. Quando se trata de crianças, as crianças elas são acolhidas, né, automaticamente, né? Enquanto o espírito ainda está ali como criança. Né? E a gente também já falou, né, que a melhoria dos espíritos, a nossa melhoria, a nossa evolução está ligada com a nossa reencarnação, né, as nossas vidas, os aprendizados que a gente tem vida após vida, né? E a gente, uma coisa que você falou aí, que eu até linkar aqui, né, você falou assim, tomara que quando passe por uma situação assim difícil, né, que é a perda de um filho, que a pessoa evolua, né, mude para melhor, né, e não para pior, né. Pior. Mas é uma questão assim, eu entendi a fala, né, porque às vezes a pessoa pode vai para frente, toca a vida ou fica deprimida, né, não quer mais viver e tal, tem essas duas vertentes, né? Mas o nosso espírito, ele nunca, jamais ele regride, né? É aquela questão, o que você aprendeu, não tem quem tire de você. Você aprendeu, você aprendeu. Né? E isso eu acho que é muito importante, né? E outra questão também, que a gente já pontuou, a questão da individualidade. Nós somos indivíduos com várias experiências, de várias vidas, já passamos por vários tipos de religião, por várias crenças, já fomos em algumas vidas homem, mulher, né? Já fomos algozes também, e tudo isso, na reencarnação, a gente vem para fazer uma reparação, né? O que a gente chama de prova e expiação, né? Expiação é aquilo que eu venho para reparar o mal que eu fiz em vidas passadas, né? E a prova é aquilo que eu vou passar para poder, né, uma prova ali, fazer um saltinho a mais na minha evolução, que vai vai agilizar a minha evolução passando por aquela prova, né? Isso foi que eu trouxe lá do Livro dos Espíritos, assim, eu pensei uns pontos assim, que eu achei que são bem relacionados, né, com essa questão da perda do filho, né? Conhecimentos que ajudam, né, nesse consolo. Você quer falar alguma coisa? Não, isso aí não. Quer que vá para o próximo? Pode passar. Então, vamos lá. Eu trouxe 3 livros que falam sobre, que tem histórias, né, de crianças no mundo espiritual que mandaram mensagens para os seus pais através do Chico Xavier. E eu achei interessante porque são 3 situações, né? Esse primeiro, Crianças no Além, eu acho que é muito interessante. Quem tiver interesse,
buscar um livro para ler. É uma história, a Crianças no Além é uma história que é contada por Marcos, que é uma das crianças, né, que morre. É uma família que tem 3 filhos, e num acidente de carro, os pais perdem os 3 filhos, né? E a mãe fica desorientada, o pai também fica desorientado, e fazem aquelas perguntas, né? E uma vizinha fala para a mãe: olha, tem um homem lá em Uberaba que está recebendo mensagens, né, de pessoas que já morreram. Aí ela vai lá em Uberaba, consegue falar com o Chico. Ela foi, mas não consegue de primeira, não. Foi umas 4 vezes lá, tentou. Na 4ª vez ela conseguiu a mensagem do Marcos, falando dos irmãos, que eles estavam bem, e passando detalhes, né, como você disse, né, detalhes da família, e falando que eles estavam bem, que quando eles chegaram lá, eles foram recebidos pelo avô, então tem a família que recebe. As crianças nunca estão sozinhas, eles estavam num centro, né, de acolhimento de crianças, que eles estavam estudando. E aí uma coisa que ele fala que me chama muito a atenção é que a irmã menorzinha, ela sentia muito, ela ouvia o choro da mãe, ela sentia a dor da mãe, e isso estava atrapalhando no desenvolvimento dela no mundo espiritual. Então ele pede: mãe, ele fala: mãe, a gente está bem, fica bem, né, dentro do possível, né, fica bem porque a gente está bem. E aí ela, com essa mensagem, leva, mostra para o marido, e aí ela começou a aceitar. É meio complicado falar aceitar, né? Mas ela conseguiu um alívio, né? Ela conseguiu um consolo, sabendo que os seus filhos estavam bem, que estavam com familiares que também já haviam morrido, e estavam estudando. Então foi um consolo, né? A questão da tristeza, da saudade, né? Bate forte, não tem como. Mas sabendo que as crianças, elas são recebidas, né, que o seu filho está bem, tá bem recebido, e principalmente que eles conseguem sentir, que eles conseguem ouvir quando você pensa neles, né? A importância de você mandar pensamentos positivos, né? Falar: olha, eu estou com muita saudade, mas eu espero que você esteja bem, né? Sabe, uma coisa, mandar uma energia boa, né, para esses espíritos que estão lá no mundo espiritual. Você quer falar alguma coisa? Não pode terminar, depois eu comento. A Escola na Além é a história de uma moça também que faleceu, né, abreviou a vida dela, e ela falou que ela já estava no mundo espiritual, ela estava trabalhando, ela estava trabalhando como se fosse uma mãezinha, né, que ela acolhia as crianças pequenas que tinham desencarnado, e estava trabalhando junto com elas o processo reencarnatório e tudo, e com isso ela estava aprendendo o valor da vida. Eu acho muito legal também. E a mensagem do Pequeno Morto é um jovem que faleceu aos 14 anos, e ele queria falar para o irmão dele, porque quando ele estava vivo, ele tinha medo da morte, né? E o irmão dele também. Então ele queria falar com o irmão dele: ó, eu tô bem, né? Tranquiliza teu coração. Ele conta como é que foi o desenlace dele, e quando ele morreu, ele não estava sozinho, que uma tia dele foi até ele, né? E levou ele para o mundo espiritual, que ele não sofreu e tal. Então eu acho que é muito interessante, assim. Tem vários casos do Chico, né? E aí eu peguei esses 3 exemplos que tratam, né, de crianças, jovens, adolescentes, né? Como que eles são recebidos no mundo espiritual. Tem até um filme, né, As Mães de Chico, né? Quem tiver a oportunidade de Tem. ver, não sei se está na Netflix, mas o filme As Mães de Chico é muito legal, fala um É pouco sobre muito tudo legal. isso também. Eu ia comentar, assim, às vezes a gente fala da perda do filho, né? Quando a gente está aqui, às vezes a gente não fala as coisas para o filho das preocupações que a gente tem, a gente esconde. Então na matéria é fácil esconder. Quando o filho está do outro lado, em espírito, a gente não consegue esconder, né? Porque se a gente pensa e sente, ele sente, pensa e percebe os nossos pensamentos também. Né?
há uma ligação espiritual para a vida eterna, né? Nesse laço que se criou de pai e filho, mãe e filho. Então, a gente quer esconder as coisas, mas depois que eles se vão, né, aí não tem jeito, a gente tem que ser o que é, né? Então, a gente tem que buscar se fortalecer. Quando eles estavam vivos, às vezes, em situações, a gente busca se fortalecer, para não dar preocupação para os filhos, às vezes está desempregado, passando dificuldade financeira. A gente não passa as coisas para os filhos quando eles são pequenos, né? Então, a gente tem que fazer essa mesma atitude quando eles desencarnam, né, para o hospital. Só que a gente tem que tomar um cuidado a mais, né, Adriano? Porque eles vão pensar, né, vão perceber, aliás, os nossos pensamentos e perceber os nossos sentimentos. Porque eles estão livres da matéria, a sensação, a percepção deles é muito maior. Então, se a gente está triste, a gente vai deixar ele triste. Se a gente não fazia isso, evitava deixar eles tristes quando a gente estava triste, preocupado, por que, que a gente vai fazer depois de desencarnado, né? Então, a lógica indica para que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado no que a gente está pensando, sentindo. Eu acho que, como você falou, a saudade, a falta da pessoa é difícil, né? Mas se a gente quer o bem deles, né, queria aqui dessa forma, então vamos fazer de uma forma que eles sintam bem também, né? Até porque eles vão perceber muito mais do que a gente pensa e sente do que quando eles estavam encarnados aqui, né? E eu acredito também que, assim, não é que você não vai conseguir esconder um pensamento e um sentimento, né? Uhum. Mas até, de repente, se tiver algum pai, alguma mãe que perdeu o filho recentemente, ou já há algum tempo, quando fica triste, pode chorar, pode viver o luto, eu acho que nem pode, eu acho que deve viver o Ele luto, viveu o luto, né? mas quando bater a saudade, conversa, né? Conversa com o filho mentalmente. Olha, eu tô com saudade, você tá fazendo falta, né? Mas eu vou ficar bem, eu Lembrando vou, as coisas né? boas, né? Eu vou fica bem aí, que eu vou ficar bem aqui, sabe? Tem essa conversa mental, né? Com esse ente, né, querido, amado que partiu, né? Pode ter essa conversa, porque ele vai receber seus pensamentos, né? Vai receber. Lembrar das coisas boas que aconteceram em conjunto, né? Que vai ficar feliz de relembrar e ele também vai sentir isso, né? Uma forma Sim. positiva de trabalhar essa saudade, esse luto, né? Uhum. Isso aí. Vamos mais um? Vamos. Vamos em frente. Vamos lá. Aí aquela frase, né, que Chico falava, né, que ele disse que tinha na cabeceira Passa, né? dele, né? Tudo passa, né? Então, assim, todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão, mas passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. Eu gosto de falar assim, e a alegria também vai passar, né? Felicidade e alegria Aquelas, também aquela passa. felicidade assim momentânea, aqui terrena, né? De repente, eu sou feliz porque eu tenho tal coisa, né? A questão do ter, né? Os bens materiais, isso também vai passar, porque você vai deixar os seus bens materiais aqui, né? Mas importante é essa questão, né? Tudo, as tristezas, elas vão passar. A sensação de solidão vai passar. Só tem duas coisas que não passam, que é o amor e a fé. O amor que você tem pelo seu filho ou filha, o amor que ele tem por você, isso não passa. Isso é um laço eterno. É um vínculo que ninguém desfaz. Que o tempo não desfaz, a morte não desfaz. Isso é eterno. Eterno. Eu acho que isso é um grande consolo, né? Você saber que muitas vezes, muita gente pensa assim, morreu, acabou. Né? Não vai ter mais nada. Não, nada não existe, né? O nada não existe, né? Morreu, você vai continuar vivo. Tem até umas pessoas que falam assim, a morte não existe, né? Eu já vi várias morte não existe. Não, a morte existe, até pelo conceito de morte, né? A morte é o fim do nosso corpo físico, né? Quando os nossos órgãos param de funcionar, é a morte do corpo físico. Mas o nosso espírito continua vivo e ele é eterno. E eu acho que isso é um grande consolo, né? Grande consolo. E também um grande consolo é Deus, né? A gente saber que Deus está ali para o que deve e é, e Ele te ama. E antes que você faça alguma coisa errada, Ele já
eu penso que não precisa de perdão de Deus, que Deus não precisa nem perdoar, né? Porque quando você ia pensar em fazer alguma coisa, já está tudo perdoado, né? Que Deus é puro amor. O Francisco de Assis falava isso, né, Adriano? Falava, mas você não vai perdoar tal pessoa? Eu falava, não preciso perdoar. Eu só precisa perdoar aquele que se sente ofendido. Ele nunca se sentia ofendido. Então, se o Francisco de Assis pensava desse jeito, então Deus é alguma Imagina, coisa muito maior, né? imagina, ele não se ofende, né? Não se ofende. Tanto, tanto que ele nos dá o livre-arbítrio, né? A gente faz da nossa vida o que a gente quiser, né? Mas depois aguenta a consequência, né? Vamos colher. Mas Plantou, tem que colher. plantou, tem que colher. Então, que a gente plante coisas boas, né? Que as sementes sejam boas ali, para a gente que a árvore cresça e dê muitos frutos bons, né? Para a gente seguir aí na nossa evolução. Mais um? Vamos pro outro. Estamos terminando aqui os slides. Eu trouxe essa prece, que é do livro Jardim de Infância, né? Também psicografado por Chico Xavier, que é: Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração, sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. Eu achei linda essa prece, né? Uma prece para trazer aquele conforto no nosso coração, né? O conforto é o que a gente tem mais dificuldade hoje em dia na Terra, né? Principalmente pela falta de conhecimento. Né? As pessoas sofrem muito por ignorância, como se diz, né? A espiritualidade fala. E sofrem muito por ignorância. Uma delas é não acreditar, não querer saber detalhes, né? Porque tem essa ou aquela religião, de o que se passa depois da morte, depois dessa vida. Né? O que acontece com os nossos entes queridos quando se vão. Então, o Consolador prometido que Jesus falou naquela época é isso, é a gente aprender que a vida não acaba. Né? E quando a gente perde um ente querido, é muito difícil. Né? Posso tirar aquele slide agora? Pode. Quando a gente perde um ente querido, né? Muitas vezes a gente perde o chão, né? Por falta de conhecimento. Então, acreditar que Deus é uma coisa tão grandiosa, né? Existem milhões de planetas, milhões de sóis, bilhões na realidade, né? Eles falam não em milhões, em bilhões. Né? E o universo continua se expandindo. Deus está criando incessantemente. Então, é uma coisa tão grandiosa, né? E a gente, na nossa pequenez, a gente fica querendo ser melhor que Deus, né? Como eu comentei agora há pouco, né? Ser melhor que Deus. Né? E é difícil aceitar, né, a ida e embora de um ente querido. Mas, como você comentou, né? Bons pensamentos, conversa mentalmente, esse laço de conversa mental, de afinidade, de sentimentos, isso não acaba, né? Isso nos une cada vez mais. A gente só não vai ver, né, pessoa, mas nos une cada vez mais. Então, é complicado quando as pessoas perdem o chão e não acreditam em mais nada, né? Porque falta informação. Que a vida não acaba. E as outras religiões que não são espíritas, né? Jesus ensinou isso, né? Quando ele foi morto. Depois ele apareceu para os apóstolos várias vezes, né? Ou seja, ele já fez isso de propósito para que provasse para eles, ó, a vida não acabou, estou aqui. Eles não entendiam que ele estava se materializando no perispírito dele, no corpo espiritual. Mas eles entendiam que Jesus estava vivo, não tinha desaparecido do planeta. Né? O corpo dele desapareceu. Né? Mas a consciência dele, aquela entidade que se manifestava por ele, era Jesus, eram as ideias dele, era o jeito dele ser. Né? Então, assim, é difícil hoje em dia, porque as pessoas têm esse exemplo maior de Jesus. Né? Não acabou. Né? E às vezes a gente não consegue internalizar esse aprendizado. Né?
E não acabou. É porque você falou, tudo passa. O Chico falou aí que você trouxe. Tudo passa. Quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar eles. Às vezes você perde um filho pequenininho, que você teve um filho, perdeu na sua gravidez. Você foi a primeira, a segunda, perdeu o filho. Daqui a pouco esse casal, então vamos ter outro filho, gera um outro filho. Às vezes é o mesmo espírito que está ali. Voltou, né? Ele tinha que passar por aquela provação, às vezes tirar as energias mais densas do perispírito dele por qualquer motivo e desencarnar logo no ventre, logo bebê. E depois ele volta a reencarnar com os mesmos pais. É o mesmo espírito que está ali, né? É o filho voltando. Às vezes é mais imediato do que a gente pensa, né, André? Então esse Uhum. conhecimento começa, assim, não mata a saudade, né? Mas alivia um pouco, nos dá esperança, alivia um pouco a dor, né? Com É. conhecimento. E você falou aí, né, que às vezes perde, depois pode voltar ao mesmo espírito ou não, né? Ou não. E uma coisa também que às vezes a gente escuta as pessoas falando, querendo consolar, né? As pessoas falam assim: ah, mas pelo menos você tem outros filhos, ou ah, você ainda é jovem, depois você tem outro. Não sei. Isso não são falas de quem tem o conhecimento, né, da doutrina, né? Não é fala porque tudo bem, você tem outros filhos, mas o laço que você tem com aquele filho que partiu é um laço único com aquele filho, porque é uma questão individual, você com ele, né? E você tem com os outros filhos também, mas são diferentes, porque os filhos são diferentes, né? Os laços que a gente tem. E até essa questão, você é jovem, pode ter outros. Não, eu posso ter outros, mas de repente aquele filho que partiu, né? Ele não tem como voltar comigo aí, nessa minha Existência. reencarnação, né? Talvez eu tenha que esperar ainda outras para poder reencontrar com ele. Então, assim, são falas que a gente, que é espírita, a gente tem que tomar. Espírita não, né? Eu acho que todo cristão, né, deveria ter esse cuidado, né? Porque a gente não pode minimizar nem invalidar a dor do outro, e principalmente esse vínculo, que é um vínculo individual e único que a gente tem com cada filho que a gente tem. É um vínculo diferenciado, né? Nada substitui, né? Com Não, frases tem. que a gente fala, mas nada disso. Os filhos que a gente tem não vai substituir o filho que a gente perdeu, né? São insubstituíveis. Não dá para substituir. Tem coisas que não tem jeito. Você tem um monte de dente na boca, né? Perdeu um aqui na frente, né? Vai ficar, a gente vai ficar preocupado com esse dente que tá feio, que vai aparecer do mesmo jeito. Você tem um monte de dente na boca, mas aquele que está faltando não tem jeito, Faz né? muita falta. Então, Faz falta. pedaço do coração, né? A gente fez uma comparação simples, mas é um pedaço do nosso coração, né? Não tem como substituir. É um pedaço que foi arrancado assim, tem os seus motivos, a providência divina tem os seus motivos, né? Que a gente não tem, mas é um pedaço que foi arrancado da nossa alma, com certeza. Mas não é para sempre, né? É uma separação momentânea, né? Foi muito bom, Adriane, todos esses comentários que você fez, que você trouxe, porque é um assunto que é muito difícil as pessoas abordarem, né? Principalmente gente que não perdeu o filho, né? Eu quase perdi meu filho com 2 anos, depois também, conversando com os bastidores, né? Uma outra situação, quase perdi 3 vezes numa situação difícil, mas acabei não perdendo, foi quase, né? É difícil para quem perdeu mesmo, né? Mas, assim, o consolo que o Mestre Jesus trouxe, né? Que a gente é um espírito universal, né? Ninguém é de ninguém, né? A Zíbia Gasparetto escreveu um livro chamado Ninguém é de Ninguém, né? Aham, conheço. Ninguém é de ninguém, né? Nós somos todos filhos de Deus, né? Ele nos empresta os filhos por um tempo. Pode ser que eles fiquem aqui, a gente vá antes, eles fiquem, e a gente vai recebê-los quando eles chegarem lá. Isso é o normal, é o mais gostoso, né? Agora, quando eles vão antes, realmente é uma prova dura para nós como pais, né? E não tem nada que vai substituir. Falou da Cícero Maria, né? Não vou superar isso nunca, né? Mas pode amenizar, né, a esperança que você tem de reencontrar, né, de saber que ele está vivo, está bem, poder alcançá-lo em pensamentos, em sentimentos, nas suas emoções, né? Não resolve ainda, mas você sabe que pode continuar tendo contato com esse filho, essa filha, que se foi antes, né? E quando você se for também, você vai ter a oportunidade de reencontrar, com certeza. É. E tá me vendo aqui um
ver aqui uma ideia, né, para falar, porque por vezes assim um pai, uma mãe pode perder um filho, vamos supor, de repente no café da manhã você acordou apressado para ir trabalhar e de repente nem falou bom dia, nem deu um beijo no seu filho, e você sai de casa e aí sei lá de repente seu filho está indo para a escola, sofre um acidente, né? E parte para o mundo espiritual, né? E você fica com aquela coisa, né? Puxa vida, e eu nem dei um beijo no meu filho antes dele, né? Naquela correria, naquela pressa, sair correndo, e seria o último beijo, seria, né? O último bom dia. E às vezes você fica com aquela sensação, com aquela angústia, com aquela ansiedade, né? Então, assim, se você estiver ouvindo, né, agora a nossa palestra, se você não deu o beijo, mande o beijo agora, ele vai receber teu beijo, né? Se você queria falar o último, eu te amo, não precisa ser o último, você pode falar para ele agora mentalmente que você o ama, você pode dar aquele abraço apertado, né? Porque ele vai receber teu abraço, porque eu acho que também muitas vezes fica essa angústia, eu não falei o que eu queria falar, eu não fiz, eu estava apressado, não falei, ou então, né? Poxa, eu estava saindo de casa, fiquei brava porque não tava, o menino estava atrasando, estava demorando, fiquei brava, briguei, e foi o último contato que eu tive com meu filho, né? Então, não foi o último contato, você continua em contato com ele, você pode falar com ele, pode mandar os pensamentos, falar que ama, que ele vai receber a tua mensagem, ele vai receber, né, o teu pensamento lá no mundo espiritual. E tem outro recurso, né, Adriane, que Jesus falava. Ele falou, pede e lhe será dado. Né? Aí eu quero dar um beijo no meu filho, eu quero falar alguma coisa para ele. Nós temos um recurso. Né? Quando a gente quer, a gente consegue, Jesus falou. Né? Então a gente tem um recurso, a gente não vai ver em matéria mais, né? Mas em espírito ele continua vivo. E o que a gente faz quando a gente dorme? Nós saímos do nosso corpo e vivemos a vida do espírito. Então, se a gente quer tanto isso, é permitido, a gente pode ir até lá, ou ele vir até nós, onde ele está hoje vivendo, no plano espiritual, e lá dar esse abraço, esse beijo no nosso filho. E falar tudo que a gente não conseguiu falar quando ele estava vivo. Né? Então, isso a gente pode fazer sempre, todos os dias, ou de vez em quando é permitido, né? Porque Jesus disse, né? Pede e lhe será dado. Então, se a gente for, muitas pessoas que falam isso, né, quando perdem entes queridos, não só filhos, outros também, falam, nossa, eu sonhei com uma pessoa, estava tão bem, nós se abraçamos, nós conversamos, eu acordei tão bem, estou com uma sensação tão boa. Né? É porque realmente Deus permitiu você reencontrar em espírito. Né? Então, isso que eu queria falar também. E nós estamos já no finalzinho, você quer falar mais uma coisa para a gente fechar as ideias assim? Fica à vontade, o tempo é todo seu. Eu acho que assim, só um agradecimento, né? Agradecimento por estar aqui com vocês, por poder levar um pouco de conforto, né? Um pouco desse conhecimento, porque eu acho que mais importante do que a gente explicar, né? Do que a gente passar conhecimento, é a gente poder acolher o próximo, acolher aquela mãezinha, aquele paizinho que está passando por essa dor, por esse sofrimento. O mais importante é o acolhimento, né? E agradecer. E lembrei aqui agora de uma coisa que a Cissa também falou, eu achei muito interessante, né? Que você percebe o sofrimento dela e você percebe também a transformação. Que ela falou assim, hoje, né, ela agradece os 18 anos que ela teve junto ao filho dela. Então a gente também tem que lembrar muito do agradecer. Se você está com seu filho aí, agradece que seu filho está contigo. Se seu filho já partiu, agradece o tempo que o seu filho esteve com você aqui na Terra. E agradece porque essa união vai continuar, vai se perpetuar, né, por toda a eternidade. Só agradecer mesmo esse momento, a toda a espiritualidade amiga. E agradecer a você, Davidson, sua vida corrida aí, que ainda consegue chegar em casa e, colocar o programa no ar. Hoje foi meio corrigido, isso, não, a gente consegue chegar antes, né? Hoje ficou um pouquinho difícil. Obrigada, gratidão. Né? Mas isso faz parte da vida, né? O importante é que a gente está divulgando a doutrina espírita, tentando consolar corações, né? Que é o que o plano espiritual pede para a gente, né? Fraternidade, consolo, corações, que é o que os apóstolos faziam, né? Consolar aquele povo sofrido que vivia no tempo de Jesus,
com todos os seus padecimentos, suas dores, suas doenças. Então é consolar, né? Que nem você falou, conhecimento é muito bom levar, mas acima de tudo, se a gente conseguir consolar, eu penso sempre assim, quando a gente faz um programa, uma palestra, alguma coisa, se a gente conseguiu consolar uma pessoa, né, encarnada ou desencarnada, está ótimo, né? A gente fez o nosso papel. Né? É Não isso. tem nada melhor do que você enxugar a lágrima do outro. Né? O ruim é quando os outros precisam enxugar as nossas lágrimas. Né? Mas se a gente pode enxugar as lágrimas dos outros, sempre é melhor. Como Francisco de Assis dizia, né? É melhor consolar que ser consolado, Ser compreender que consolado. ser compreendido, né? E amar que ser amado. Então, que a gente possa sempre ser uma luzinha na escuridão para poder fazer nosso pequeno. Se o Chico Xavier falava que ele era um cisco, né? Não sei nem definir o que nós somos. Mas estamos tentando, né? Estamos tentando também, né? Estamos na jornada, estamos na caminhada. Eu queria agradecer a presença de todos, aqui da Sandra Souza, né? O Jô de Filho, que colocou aqui também, um alô, a Sônia Stuck, que também está sempre conosco aqui, né? Agradecer a todos que não colocaram nada no chat, que não estamos vendo, e aqueles que vão nos ver depois da gravação, que às vezes não podem ver ao vivo, né? Muitos amigos, pessoas da família são assim, e depois, né? Agradecer a presença de todos, né? E lembrar também um recadinho, nós tivemos aqui o Alan, né, há muito tempo atrás, falando sobre arte, e aqui em São Paulo, para quem tiver oportunidade, estiver perto, estiver para esses lados aqui, no Shopping Moca, aqui no Teatro do Shopping Moca, está tendo desde agosto peças teatrais com temas espíritas. Até há 2000 anos, né? Coisas da Ivone, de outros temas sensíveis, assim, peças espíritas. Né? Então vamos prestigiar a arte espírita também, que eles possam fazer sempre crescer. Está acabando, dezembro agora acaba. Né? Esse grupo Amo aqui está fazendo fez esse trabalho de agosto até dezembro agora, em grupos de teatro com peças espíritas. Então a gente está divulgando para incentivar as pessoas a irem também aprender um pouco com lazer. Né? Então, Adriana, queria agradecer mais uma vez sua presença, agradecer a todos, Gratidão. que o Pai Criador possa nos envolver e principalmente aquelas pessoas que necessitam ampliar, né, necessitam desse consolo, ampliar o seu conhecimento e sentir esperança nessa fase que a vida às vezes coloca de perda de um filho, né, ou até de um outro ente querido. Que Deus possa abençoar a todos nós. Boa semana e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço e até mais. Adriano, só espera um pouquinho nos bastidores antes de sair, a gente conversar um pouquinho. Agradeço. Né? Um abraço a todos, até semana que vem. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.